Ele tem formação aqui no Brasil, formação nos Estados Unidos, é psicoterapeuta, psiquiatra, Dr. Fábio Martins Fonseca, que hoje vem enfrentar um tema difícil, mas importante: como ter empatia e assertividade em tempos de intolerância. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcin. É um prazer para mim estar aqui novamente, inspirado pela Dona Vani. Acho que o que ela falou vai inspirar muito a nossa conversa aqui. Dona Vani, que esteve no bloco anterior, 75 anos, com esse sorriso de bem com a vida. Eu falei assim, Dona Vani, sem dor nas pernas, sem bico de papagaio. Ela fala, ai, tem tudo, meu filho, mas eu não reclamo de nada. É bonito ver isso, não é? Muito bonito, e demonstra o quanto ela entendeu o espírito do que a gente vai falar aqui hoje, que é desenvolver empatia e se colocar no lugar do outro, se colocar à disposição do outro. Quando a gente fala, doutor Fábio, de desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, mas a gente não está vivendo numa cultura que me parece que já nos ensina que é cada um por si, Deus para todos? Muito legal você ter mencionado isso. Essa cultura foi construída ao longo dos últimos 3 séculos. Né? A gente tem filósofos, terapeutas e várias leituras de determinadas teorias que têm incentivado as pessoas a acreditarem que o ser humano ele é essencialmente mau, que ele está aqui só querendo o benefício próprio. A gente pode citar, por exemplo, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, né, em que ele dizia que o ser humano, se deixado por si mesmo, sem um governo forte e autoritário, ele vai destruir um ao outro. Depois, em seguida, a gente tem uma leitura da teoria da evolução, do Darwin, que é a lei do mais forte. Né? Não foi exatamente isso que o Darwin disse, mas o que eu estou tentando demonstrar para você é como essa leitura, essa crença foi construída. Né? Então, o mais forte sobrevive, o mais forte vai se adaptar, e assim, o individualismo foi começando a crescer a partir desse tipo de leitura. Logo depois, a gente pode pensar também nas leituras que têm sido feitas da própria psicanálise. A gente sabe quanto a psicanálise, que é uma forma de psicoterapia, ela influenciou a cultura dominante. E na psicanálise, a visão do homem é desse homem que é governado por pulsões, pelo egoísmo, pela vontade de se sobressair. Né? E o que isso tudo tem a ver com a nossa conversa? Isso demonstra como a gente passou a acreditar nisso. E tudo o que desconfirma essa teoria, como a história da Dona Vani, por exemplo, a gente não registra. A gente não aprende a ver, dia a dia, centenas de milhares ou milhões de atos de solidariedade, de benevolência, de compreensão e de empatia que estão ocorrendo todos os dias. Essa cultura que é disseminada, e a mídia talvez contribua um pouco para isso, faz com que a gente só registre a informação de alguém de algum assassinato, de alguém que cometeu uma barbaridade. Então, a cultura tem tudo a ver com isso, porque nós somos equipados, assim como a Dona Vani disse, com uma capacidade empática enorme. Né? A neurociência tem demonstrado isso. Nós temos os neurônios espelho que fazem com que a gente, se a gente desenvolver, se a gente quiser prestar atenção nisso, a gente rapidamente consiga entender qual a emoção daquela pessoa que está na minha frente. Né? Mas isso precisa ter um pouco de sensibilidade, talvez. Isso a gente nasce com essa sensibilidade ou a gente vai aprendendo a ter mais sensibilidade? Eu olho para alguém e eu digo assim, esse alguém aí está triste. Ou eu olho para alguém e digo, opa, esse aí está precisando de uma palavrinha boa, esse aí está precisando de um incentivo. Essa capacidade de entender o mundo do outro, de entrar no coração do outro, isso a gente aprende ou a gente nasce? As duas coisas. Eu acho que a gente nasce com um equipamento, né, físico, a gente foi agraciado com isso, com a capacidade de perceber a emoção do outro. Mas, infelizmente, através da cultura, da educação, entra o famoso julgamento. Né? Eu percebo que alguém está ansioso, que alguém está triste, mas rapidamente, por conta de determinadas crenças, como essa que eu disse, por exemplo, né, de achar que estão sempre querendo tirar vantagem, de que o ser humano é ruim, a interpretação que eu dou para esse sentimento, muitas vezes o desqualifica e faz com que eu não desenvolva essa capacidade empática. A gente nasce com essa capacidade e muitas vezes a gente vai desperdiçando isso ao longo do tempo. Quando a gente fala sobre intolerância, tem assim uma definição? Intolerante é aquele que não aceita que o outro seja da forma como o outro é, as características que o outro tem. É isso que é intolerância? Exatamente. A intolerância
é tudo aquilo que é diferente de mim. É uma coisa muito primitiva, né? Se a gente pensar numa coisa tribal, nas tribos que precisavam sobreviver, é aquela característica de nós contra eles, né? Eu sou diferente do outro, eu não reconheço no outro aspectos humanos que eu tenho também. Logo, se eu desumanizo o outro, eu não preciso, de alguma maneira, me compadecer ou ter compaixão, né? E a gente tem vivido uma época do individualismo, e a gente pode até falar de uma certa epidemia de individualismo, do narcisismo, mas eu creio que isso tem um componente cultural muito grande nisso, porque assim como a dona Vani, eu acredito, e a gente tem evidências científicas que demonstram isso, que o ser humano é dotado com uma capacidade empática e de compaixão muito grande, que vai sendo desvirtuada ao longo do tempo, né? Por conta da educação, por conta da cultura. Tem alguns personagens que a gente conhece pela história, um grande símbolo, por exemplo, desse tipo que eu vou falar agora é Hitler, quando você tem, por exemplo, uma insensibilidade, a impressão assim que existe uma casca ali que é incapaz de se compadecer. Isso é doença. Algumas pessoas que não têm essa capacidade de entender a dor do outro, o sofrimento do outro, isso é uma doença? A gente pode chamar de um modo doentio de ser, mas a gente estaria falando de 1% da população, que tem a chamada psicopatia, ou a sociopatia, antigamente chamada de sociopatia. Eles realmente não têm esse equipamento, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Algumas teorias dão conta de que experiências traumáticas, muita privação na primeira infância, pode fazer com que essas pessoas não desenvolvam essa capacidade empática. Mas a gente não está falando da maioria das pessoas, né? O Hitler, talvez, felizmente, seja um exemplo de 1% da população. Quando a gente fala também de intolerância, pode ser reflexo de algum distúrbio psicológico. Sim. É isso? A gente tem também vários distúrbios psicológicos, como, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, que também não é a maioria dos casos, são relativamente pouco frequentes, em que a pessoa se vê ameaçada, se vê vulnerável e ela explode. Essas reações de violência, de agressividade, sempre têm a ver com regras violadas. As pessoas têm regras muito rígidas, e uma vez elas tendo essas regras violadas, elas se sentem vulneráveis ou desrespeitadas, mas isso não basta para explicar. Além disso, elas têm uma crença positiva, elas acham que é legal ser agressivo e que a agressividade é a única estratégia que elas podem lidar com os problemas, e é a estratégia mais eficaz. A gente não nega que muitas vezes você pode ser agressivo para se defender, mas existem inúmeras outras estratégias, como a empatia e a assertividade, por exemplo. Inseguranças pessoais podem ser fonte de intolerância? Eu não estou muito seguro comigo mesmo, então eu sou muito rígido com os outros. Tem um exemplo disso. Eu atendo muitos pacientes que têm o que a gente chama de perfeccionismo clínico, ou perfeccionismo disfuncional. São pessoas que validam a sua autoestima exclusivamente por uma performance muito alta, né? Elas querem desempenhar as tarefas delas sempre com perfeição e com intolerância ao erro. Não haveria nada de errado a gente querer fazer as coisas bem feitas, mas essas pessoas, além disso, elas são muito intolerantes ao erro e elas dirigem esse perfeccionismo para si mesmas, auto-orientadas. Se cobram demais. E cobram do outro, muitas vezes. E aí elas podem ser extremamente intolerantes, né? E sofrem muito e causam sofrimento para as pessoas que convivem com elas. Então, sim, de fato, o perfeccionismo, por exemplo, é só um exemplo de um problema psicológico que desperta intolerância e que dificulta a relação das pessoas. Eu costumava ver, numa época em que eu fazia muita entrevista de candidatos para isso, para aquilo, tal, no lugar que eu trabalhava, e eu costumava perguntar assim, qual que é um defeito que você tem? E acho que as pessoas são treinadas a dizer, não, eu gosto de tudo muito perfeito, eu sou muito perfeccionista, tal, não sei o quê. Mas talvez assim para dizer, não sei se é um defeito ou é uma qualidade, esse perfeccionismo é um defeito ou é uma qualidade? Existe uma certa controvérsia se existiria um perfeccionismo positivo. Ou seja, o que seria o perfeccionismo positivo? Pessoas que gostam das coisas bem feitas, mas não sofrem por isso. Eu duvido muito, e os pesquisadores disso, que pesquisam isso, também duvidam da existência do perfeccionismo positivo, porque essas pessoas elas só validam a autoestima delas pelo desempenho que elas têm. Além de eu fazer bem feito o que eu faço, eu posso ter outras características, como ser generoso, ser amável, ser engraçado, e meu valor humano, como disse a sua entrevistada anterior, o nosso valor ele é intrínseco. Eu não posso me valorizar apenas porque eu faço alguma coisa bem feita, né? A gente não é uma máquina, isso é uma visão um pouco mecanicista do ser humano. Então, além disso, essas pessoas têm uma intolerância ao erro muito grande. Então, eu não acredito que o perfeccionismo
possa ser visto como uma qualidade. Eu acho que o que a gente tem como qualidade é a vontade de aprender e de fazer melhor, mas sabendo que o erro faz parte. Tem algumas pessoas que são vítimas de intolerância. E isso independentemente da idade, porque eu já vi, por exemplo, casos de intolerância com adolescentes, casos de intolerância com pessoas já mais caminhadas na vida, independe da idade. Mas o impacto, essa vítima da intolerância, vai ter que encontrar forças para trabalhar essa realidade dentro dela. Isso mesmo, Dalcides. A gente tem dados que demonstram o quanto a intolerância, o bullying, né, o assédio, pode causar trauma. Né? E pode ser uma forma de abuso psicológico. Tanto quanto o abuso físico ou o abuso sexual, o abuso psicológico pode deixar marcas muito intensas na pessoa. Ela modifica a maneira como ela vê a si mesma, então ela passa a achar que tem alguma coisa de errado com ela, ou mesmo se achar culpada, ou então desenvolver um ódio muito grande, uma vontade de revide e de vingança muito grande. Ela modifica a maneira como ela vê o mundo e as pessoas e o futuro, ela passa a ficar totalmente descrente, e ela pode desenvolver quadros depressivos, ou pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né, em que ela passa a ter flashbacks, memórias, e aquilo volta como um filme na cabeça dela, e ela fica totalmente atormentada, e isso acaba prejudicando muito o relacionamento dela com as outras pessoas. Quando a gente também assim enfrenta a questão de, não, mas eu tenho o direito de me expressar. E isso, de fato, é uma realidade, eu tenho o direito de me expressar. Só que, às vezes, nesse meu direito de me expressar, eu acabo passando por cima de algo que seja sensibilidade, que seja solidariedade, seja realmente assim, sinal de que eu sou intolerante. E, na verdade, meu direito eu acho que já teria terminado um pouco antes. Extremamente pertinente isso que você está colocando, Dalcides. Tem um grupo de psicólogos lá na Espanha que estuda essa questão da assertividade. Né? O que é assertividade? É a capacidade de você negar pedidos, receber e fazer críticas e expressar as suas opiniões. Só que a assertividade ela tem que ser baseada numa série de direitos individuais que precisariam estar sendo melhor divulgados. Eu não vou conseguir me lembrar de todos, são mais de 26 direitos, mas eu vou citar alguns para vocês. É o direito de manter a sua dignidade e respeito enquanto não viola o respeito à dignidade do outro. É o direito de negar pedidos sem ter que se sentir culpado ou egoísta. O que é negar pedido? Por exemplo, você me pede um dinheiro emprestado, né? E eu, de uma maneira assertiva, vou negar esse pedido para você, porque para mim não é conveniente, ou porque eu não posso, mas eu não vou ser agressivo. Digamos assim, assertivo significa eu sei exatamente onde eu quero chegar, é isso? Dentre as habilidades sociais, a assertividade seria a principal, ao lado da empatia, e ela seria uma habilidade superior, ela estaria em cima do triângulo. Abaixo do triângulo, no outro vértice, a gente teria a passividade. São as pessoas que sempre dizem sim, né, que nunca negam pedidos, que sempre engolem tudo, né, e ficam amarguradas e com autoestima lá embaixo. Do outro vértice do triângulo, a gente tem os agressivos. Né? Às vezes a pessoa é passiva durante um tempo, depois vai lá, explode, vai no outro extremo. Vai no outro extremo. E a gente tem no meio aqui do triângulo o chamado passivo-agressivo, que é aquela pessoa que sempre diz sim. Fábio, você pode me dar uma carona lá pro programa do Dalcides? Posso. E depois eu não apareço, invento desculpa. Eu sempre digo sim, mas nunca cumpro o comprometido. Ou eu apareço e vou mal-humorado, por exemplo, não falo uma palavra. Exatamente, o passivo-agressivo. E por que a assertividade ela é tão legal assim? O que os pesquisadores descobriram? Porque ela consegue responder a 4 necessidades que a gente tem. Quando eu sou assertivo, eu tendo a resolver o problema. Eu não fico empurrando com a barriga. Quando eu sou assertivo, eu tendo a melhorar a minha autoestima, porque eu saio me sentindo bem, né, daquela situação, porque eu mantive a necessidade minha. Quando eu sou assertivo, eu tendo a melhorar a qualidade da relação. Porque eu não vou desrespeitar você, eu vou enxergar suas necessidades, eu vou tentar ser empático com você, e isso, mesmo que você não goste da minha resposta, ao longo do tempo, vai trazer uma melhora da relação, um respeito mútuo. E tem uma outra dimensão da assertividade, que é a capacidade de negociar. O contrário dessa, é uma relação ganha-ganha. Eu não vou ganhar tanto em você, a gente vai ganhar um pouquinho. O contrário disso é uma relação ganha-perde. Só eu ganho e você perde, né? Eu digo não de uma maneira grosseira, só eu ganho, você perde, mas eu acabo perdendo também, porque a nossa relação vai se desintegrando.
Ou uma relação em que eu aceito o seu pedido, mas aquilo não é conveniente para mim, só você ganha e eu perco, mas todo mundo vai perdendo, porque depois eu vou querer me esquivar de você, porque eu não consigo dizer não. Então a assertividade é uma habilidade social que nos permite enxergar o outro e negociar, entender qual é a sua necessidade, quais são as minhas necessidades e limites, dizer isso para você e dizer o que, que eu posso e o que, que eu não posso. E isso pode ser ensinado, Dalcides. Fábio, é a primeira vez que alguém me explica de uma forma simples e clara o que é essa tal de assertividade. Porque muitas vezes a gente ouve assim, alguns conceitos que inclusive ficam na moda, todo mundo falando, mas o que significa de fato eu ser assertivo? Essa minha capacidade de também entender por que eu existo, o que dá sentido, o que é importante para mim. Isso eu posso, isso é não. Ter a capacidade de dizer sim, a capacidade de dizer não. Isso é ser assertivo. Fábio, eu não posso te dar uma carona para o Dalcides, porque realmente eu tenho muitos outros compromissos. Mas você quer que eu te ajude a descobrir como é que você pode chegar de uma maneira um pouco mais rápida? A gente negocia, eu estou solidário com você, embora eu tenha negado. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Mais mesmo. uma sociedade da intransigência. Só que eu tenho notado as crianças. Elas não estão um pouco intransigentes demais? Eu quero e quero agora. Estão intransigentes demais, e eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura de consumo, e eu arrisco dizer, o grifo é meu, eu não tenho um autor nisso aí, de que a paternidade e a maternidade hoje em dia tem sido consumida, tem sido um objeto de consumo, vem a responder a outras necessidades que não desenvolveram o ser humano na sua integralidade, mas o narcisismo dos pais, você usar o seu filho como um troféu para mostrar para as pessoas o quanto você é bem sucedido, e eu acho que nesse sentido as crianças têm perdido muito. Mas eu queria dar um exemplo do quanto isso pode ser ensinado. No Canadá existe um programa escolar chamado Roots of Empathy, que são raízes da empatia. Esse programa foi criado por uma professora de ensino fundamental, de educação infantil. Quem é o professor? Quem é que ensina as crianças a se colocarem no lugar do outro? Um bebê. Não tem criatura mais dócil, nada que instile mais empatia na gente do que um bebê. A gente está o tempo todo decifrando quais são as necessidades dos bebês e entendendo quais são as emoções deles. Sem contar que a gente já vê um bebê, a gente já abre um sorriso. Exatamente. Mesmo quando o bebê está chorando. A gente entra em ressonância afetiva com o bebê. Eles criaram um programa em que esse bebê, junto com os pais e um facilitador, passa um dia na escola com as crianças do ensino fundamental a cada 3 semanas. E essas crianças são estimuladas a entender quais são as necessidades do bebê. Esse programa tem sido disseminado por vários países como a Inglaterra, Nova Zelândia, a Alemanha, e se diminui a quantidade de bullying, de problemas de intolerância na escola. Ou seja, existem saídas, existem soluções, né? Programas como esse da empatia, programas escolares, por exemplo, em que se estimula as pessoas, as crianças, a se colocarem no lugar do outro. Por exemplo, existe alguns museus na Europa em que você é convidado a passar pela experiência de alguém que é deficiente visual. Um museu em que você fica totalmente na escuridão, de repente você vai ser servido, você vai jantar com pessoas que são deficientes visuais e você vai ser convidado a se colocar na pele dessas pessoas. São aprendizados experienciais. Atualmente a gente tende a focar muito no aprendizado teórico, mas a gente aprende, Dalcides, através da experiência. E existem muitas coisas sendo feitas, né? A dona Vani é um exemplo disso. E é importante que a gente registre e valide essas experiências positivas para a gente começar a desconstruir essas crenças de que o homem é egoísta, de que o homem, a gente está na selva ainda, e que o Leviatã é a teoria correta, porque não é isso. Todos os dias nós estamos sendo solidários e colaborativos e precisamos registrar e criar memória para isso. Tempos atrás eu entrevistei aqui no Tribuna Independente Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo e um grande palestrante, e ele me disse uma coisa que até hoje eu estou pensando. Ele disse assim, Dalcides, ele usou um termo mais suave, eu vou usar um termo mais forte. Canalhas, pessoas enganadoras, corruptos. Dalcides, não passa de 3, 4% da população brasileira. A maior parte
acorda bem cedinho, pega o transporte público, tudo lotado e não perde o bom humor e olha para frente. E muitas vezes é humilhado lá no trabalho e volta para casa e sabe onde quer chegar. Tem uma massa gigantesca e uma gente de um grande valor e que está arregaçando as mangas e enfrentando as labutas diárias. São, assim, heróis que nunca vão aparecer nas capas dos jornais das revistas, nunca vão receber aplausos em praças públicas, nem medalhas, mas são pessoas de grande valor. E que a gente está cego. A gente não vê. E a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas e demonstrar para as pessoas o que é realmente sucesso, o que realmente importa, e quais são os valores humanos que a gente precisa cultivar. Né? Eu fui psicanalista durante muitos anos e, de alguma maneira, eu já me incomodava um pouco com essa visão do homem como sendo esse sujeito cheio de pulsões agressivas e que você precisa, de alguma maneira, dar conta de controlar. Né? Até que eu conheci a teoria de um psicólogo americano humanista chamado Carl Rogers. E o Rogers, ele coloca que o ser humano, ele vem potencialmente para o bem, ele vem potencialmente para construir e agregar. Basta que a gente seja regado, que a gente encontre ambientes que nos propiciem, ambientes que nos validem, e a gente vai chegar lá. Eu acredito plenamente nisso. Né? Basta a gente olhar para o nosso lado, como você disse, e a gente vai encontrar evidências disso todos os dias. Mas eu acho que essa cultura da violência e do individualismo coloca uma lente na frente dos nossos olhos que nos impede de enxergar essas coisas. Você, no início da entrevista, citou, inclusive, assim, programas de televisão que, em excesso, falam e trazem e mostram novamente a violência, o crime. Pode ser que na sociedade atual a gente esteja também um pouco impressionado demais apenas com esse, não que a violência não existe, existe. Tem insegurança, todos nós saímos pelas ruas e estamos um pouco inseguros. Mas talvez o jeito da gente olhar, a lente que a gente esteja usando, seja um pouco exagerada. Exatamente. Um dos mecanismos psicológicos da intolerância, existem vários, mas a gente pode citar, é esse. É essa banalização. A gente chega a entrar em fadiga. A gente entra numa fadiga emocional e vai meio que perdendo a capacidade de empatizar. Tamanha a banalização que a gente vê disso tudo. Né? Essas imagens sendo exploradas comercialmente, de uma maneira que a gente vai, para se defender, para sobreviver emocionalmente, meio que se tornando cada vez mais frio, perdendo a capacidade de empatizar, porque a gente está sendo super exposto a essas imagens sem a contrapartida, sem a resposta e a solução do problema, sem uma mensagem positiva que possa nos instilar a esperança. Aí nos sentimos o quê? Fragilizados. Nos sentimos impotentes e fragilizados. O que é a técnica da escuta ativa? A gente nasce com essa capacidade empática. A gente nasce com a capacidade de perceber a emoção daquela pessoa que está na nossa frente, se a gente valorizar e prestar atenção. Mas depois entra a questão da linguagem, né, e do julgamento. A técnica da escuta ativa é uma técnica derivada da psicologia humanista, surgiu com esse psicólogo, Carl Rogers, e foi desenvolvida por uma série de outras pessoas, como um outro psicólogo chamado Thomas Gordon. E é uma técnica muito simples. Para eu me obrigar a prestar atenção no que o Dalcides está falando, de tempos em tempos, eu vou repetir para o Dalcides o significado daquilo que eu entendi. E o Dalcides vai me confirmar. Não, é isso mesmo, Fábio. Você entendeu. Não, você não entendeu. Não se trata simplesmente de repetir o que você disse, mas o significado daquilo que eu acho que você disse. Ou a interpretação A que minha eu dou interpretação. aquilo que você está falando. Porque entre a sua escolha de palavras, entre o significado que você quer dar e a sua escolha de palavras, você já pode não ter escolhido as melhores palavras. Já pode ocorrer uma certa distorção. Quando você começa a falar, pode ter um ruído na comunicação, e aí eu começo a ouvir, eu estou preocupado com as coisas que estão acontecendo lá na minha casa, eu já não ouço direito. Uma palavra tem um significado para você, tem um outro para mim, e de repente a gente acha que está se comunicando, e entre o que você quis dizer e o que eu entendi, tem uma diferença enorme. A escutativa, de uma maneira bem simples, é tentar dizer para você, então, Dalcides, você está me dizendo, então, que você também acredita que o ser humano é eminentemente bom. É isso que você está me dizendo. E aí você vai ter a oportunidade de me confirmar isso ou não, e você vai se sentir compreendido, a gente vai engajar. É uma técnica
que não é tão difícil, mas que poderia estar sendo ensinada nas escolas. Assim como poderia estar sendo ensinado nas escolas esses direitos individuais que levam em consideração o outro. E a escola também poderia ser o local onde o diálogo poderia estar acontecendo. Mas a gente vê hoje em dia um modelo de educação que privilegia a culpa, privilegia a mágoa, a punição, a recompensa. Quando a gente fala em desenvolver as potencialidades humanas, eu não preciso de recompensa, eu não preciso me sentir culpado, eu vou fazer isso porque está na nossa alma, eu vou reconhecer a minha necessidade, a sua, e a gente vai crescer juntos. Basta ninguém atrapalhar. Como é que você entende a questão da competitividade? Que a gente vive numa sociedade com fundamentos capitalistas e isso faz com que a competição seja quase assim, uma sobrevivência, um jeito de sobreviver. Por aí, nós temos caminho? Eu acho que é uma visão equivocada. É uma visão que parte do pressuposto que para eu crescer, eu tenho que crescer sozinho. E eu tenho que derrotar o outro. E eu tenho que derrotar o outro. E uma visão que pode concorrer com essa é a visão mais colaborativa, né? A gente pode colaborar, né? Eu posso te encontrar lá na frente, você vai se lembrar do quanto eu te ajudei, você vai me ajudar também. Então, essa visão competitiva, ela de alguma maneira, a gente só tem a perder com isso, né? Porque eu me vejo ameaçado pelo potencial do outro, eu me vejo diminuído pelo potencial do outro, enquanto eu poderia desenvolver, ao invés da inveja, a admiração. Poxa, Dalcides tem tanta coisa bacana, ele me inspira. Ô Fábio, e o que você está falando, eu acho que também serve para casais. Porque nesses dias eu ouvi uma frase que eu também estou pensando até hoje. Uma pessoa disse assim, não, mas você sabe que mudou o pêndulo aqui na nossa família, mudou o pêndulo, porque antes era o fulano, que era aquele que detinha o poder, porque ganhava X. Agora é a fulana, porque ganha Y. É como se dentro de uma família alguém mandasse mais ou mandasse menos a partir daquilo que é o retorno financeiro no final do mês, lá no olerite do lugar onde trabalha. Eu acho Isso é perigoso demais? Perigoso e eu acho que uma visão um pouco estreita demais. A gente tem, num casal ou em qualquer relação, a gente sempre tem o que crescer com o outro, né? De repente, a sua parceira, o seu parceiro pode não ganhar tanto quanto você, mas você aprende tanto com ele, né? Ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa que, de repente, faz amizades tão facilmente, de repente lida com as coisas com tanta docilidade, de repente faz o seu dia parecer tão mais leve, simplesmente com um sorriso. Isso não tem nada a ver com performance, com fazer as coisas direito ou ganhar dinheiro, tem a ver com valor humano, né? Eu tenho tido o privilégio de conviver com pessoas que têm um valor intrínseco e, felizmente, eu tenho tentado reconhecer esse valor nas pessoas e não passa nem um pouco pela performance, pela capacidade ou pela competitividade. Eu acho que as pessoas poderiam prestar mais atenção nisso. Resumindo a nossa conversa, será que não está faltando no mundo de hoje a gente trabalhar um pouco mais a questão dos valores? Quais são os valores que norteiam a minha vida? Quais são os valores que te inspiram? Quais são as coisas que fazem você dizer que a vida vale a pena? Será que não está faltando também nas nossas escolas, nas nossas famílias, a gente resgatar um pouco alguns valores que a gente foi perdendo ao longo dessas últimas décadas de uma forma mais intensa? Eu acho que a gente precisa resgatar os valores, mas assim como você, eu percebo que muitas vezes as pessoas falam de determinados termos sem muito embasamento. E tem muita coisa boa sendo produzida em como desenvolver empatia, coisas científicas e testadas, como esse programa canadense, como técnicas de assertividade que podem ser empregadas na escola, valores individuais que precisam ser utilizados desde pelos alunos, pelos professores, pela supervisão, por todo mundo, e isso, de repente, passa ao largo da escola. Muitas vezes o que a gente percebe são pessoas fazendo uso político, né, fazendo um certo marketing desses termos, mas muitas vezes sem um embasamento, sem realmente aquilo que dá lastro. E está aí, para quem quiser pesquisar, né, está aí nas literaturas científicas. Se você quiser trabalhar seriamente nas escolas e nas comunidades, tem muito instrumento para fazer isso. Eu quero te agradecer. Fábio Martins Fonseca é o Dr. Fábio, psiquiatra, psicoterapeuta. Ele que nessa noite veio nos ajudar a entender a importância de sermos mais assertivos e a importância de, em tempos de intolerância, termos uma capacidade de sermos empáticos, sentir o coração do outro.
olhar nos olhos do outro, gastar um pouco de tempo com aquele que está ao nosso lado, que convive com a gente. Tenho certeza que uma noite de muito proveito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Dalcides. É sempre um prazer imenso estar num programa como o seu, que traz sempre muita informação e nos dá a oportunidade de despertar a atenção para as pessoas para algo além do que a gente tem visto por aí. Eu acho que o seu programa realmente tem um benefício muito grande para as pessoas e é uma honra para mim estar aqui mais uma vez.